Se você tem menos de 40 anos, isso é urgente. Você tem menos de 40 anos? Então este vídeo é, sem exageros, um dos mais importantes que você vai assistir nos próximos anos. E não, isso não é uma frase feita. É uma realidade brutal que está prestes a bater na sua porta, se é que já não está dentro da sua casa. A verdade é que existe uma bomba relógio invisível sendo colocada no colo de toda uma geração. E o pior? Muita gente nem sequer percebeu que está segurando essa bomba. Vamos direto ao ponto. Se você nasceu entre 1985 e 2005, o seu futuro financeiro está sob ataque silencioso. Não é só a inflação, não é só o custo de vida, não é só o preço do aluguel ou o salário que não acompanha o que você gasta. É o fato de que você está sendo preparado pela sociedade, pela cultura e até pelo sistema financeiro para fracassar. Sim, você está sendo programado para ficar pobre, para ser um eterno dependente, para achar que ter dívida é normal, que não dá para guardar dinheiro e que a gente trabalha só para pagar conta mesmo. Essa mentalidade, essa anestesia coletiva, está custando o seu futuro. Vamos falar de números, ou melhor, vamos falar de fatos, porque aqui, como você pediu, não usamos numerais, mas o peso deles é real. O brasileiro médio vive com um orçamento no limite. E sabe qual é o padrão? Ganha em 30, gasta em 35. Pega empréstimo no cartão para pagar o que devia do mês passado. Nunca consegue guardar o suficiente para emergências. E quando sobra alguma coisa, acaba caindo na armadilha dos prazeres imediatos. Aquele celular novo, o carro mais caro, a viagem que estoura o limite do crédito. Sabe o que isso causa? Ansiedade, insônia, sensação de impotência e a ilusão de que riqueza é coisa de quem nasceu rico. Mas essa não é a verdade. A verdade é que quem tem menos de 40 anos hoje está no ponto exato onde pode mudar tudo. Só que essa janela está se fechando. Rápido. Você provavelmente já ouviu que o brasileiro não gosta de pensar no futuro. E isso é parcialmente verdade, mas o buraco é mais fundo. O problema não é que a gente não pensa, é que a gente tem medo do que vai encontrar quando pensa. Quantas pessoas você conhece que passaram a vida trabalhando duro e chegaram aos 60 com a conta zerada? Quantos dos seus amigos falam abertamente sobre investimento? Sobre liberdade financeira? Sobre construir algo que realmente mude o jogo? Talvez 2 ou 3. E a maioria segue a boiada. Vai vivendo no automático, aceitando o básico como o suficiente, porque ninguém ensinou outra forma de ver o dinheiro. Porque falar de grana, para muita gente, ainda soa como arrogância. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. Você não é arrogante por querer vencer. Você é lúcido. Se você continuar aceitando o padrão da maioria, o resultado será igual ao da maioria. E aí vem a parte que dói. Você não vai ter uma aposentadoria tranquila. Não vai poder ajudar seus filhos quando eles mais precisarem. Vai continuar vendendo o seu tempo por um valor que não te representa. Vai se tornar um reflexo da geração anterior, cheia de arrependimentos e sem tempo para recomeçar. Mas ainda dá tempo de mudar isso. E é sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. Nos próximos 2 blocos eu vou te mostrar por que os ricos pensam completamente diferente de você. O que você pode fazer ainda esse ano para inverter o jogo e como qualquer pessoa, mesmo começando do zero, pode construir um patrimônio real, mesmo em um país desigual como o Brasil. Mas antes de continuar, eu quero que você entenda uma coisa. Não é culpa sua, mas agora a responsabilidade é. É normal ter sido mal instruído. É normal ter medo. É normal ter dúvidas. Mas continuar no erro, depois de saber que existe outra rota, é uma escolha. E se você chegou até aqui, talvez essa escolha esteja prestes a mudar. Você já parou para pensar por quê, mesmo com tanta informação disponível, a maioria ainda continua pobre? Não é falta de conteúdo, não é falta de exemplos, não é falta de oportunidade, é uma única coisa: mentalidade. Sim, a grande virada financeira não começa com dinheiro. Começa com visão. Você pode ganhar pouco, mas se tiver clareza, disciplina e constância, vai muito mais longe do que alguém que ganha muito e vive como se o amanhã não existisse. O que separa os que vencem dos que fracassam não é o tanto que entram no mês, é o quanto sai sem propósito. E é por isso que agora eu quero te fazer um convite. Mas não é um convite clichê. Se até aqui esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo dizendo: eu escolho mudar agora. Esse simples gesto pode parecer bobo, mas na prática é um passo simbólico. É você dizendo para você mesmo que está pronto para sair da média. E já que estamos falando em sair da média, se inscreve aqui no canal. Mas não porque todo mundo fala isso. Se inscreve porque aqui a gente não entrega só conteúdo. A gente entrega consciência financeira para quem quer mudar de vida de verdade. Agora vamos ao que interessa. O erro invisível da maioria. A maioria das pessoas acredita que riqueza se constrói quando você ganha mais. Mas deixa eu te contar uma verdade dura. Não importa quanto você ganha. Se você não sabe administrar, você sempre vai estar quebrado. E isso é muito mais comum do que parece. Sabe aquele amigo que ganha bem, mas vive apertado? Que faz viagens caras, mas vive parcelando o supermercado?
Ele não é exceção. Ele é o retrato do que o sistema estimula: gastar para parecer rico, enquanto por dentro se afunda em dívidas. Esse comportamento tem um nome: prisão social do consumo. É quando você começa a viver em função do que os outros vão pensar. Compra roupa para impressionar. Troca de celular todo ano para se sentir atualizado. Pega um carro mais caro só para sentir que evoluiu. Mas, no fundo, está mais preso do que nunca. E sabe quem lucra com isso? As grandes marcas, os bancos e o governo. Porque um povo endividado é um povo facilmente controlável. Não levanta a voz, não questiona, não se mexe, só sobrevive. Mas a boa notícia é que você pode quebrar esse ciclo. E isso começa com algumas decisões simples, mas poderosas. 3 atitudes para mudar sua realidade. Primeira, entenda o poder do silêncio financeiro. Você não precisa contar para ninguém que está organizando sua vida. Só faça. Corte gastos. Simplifique. Comece uma reserva, nem que seja com o troco do pão. Cada pequena ação hoje representa um tijolo a menos no muro da escravidão financeira. Segunda, estude sobre dinheiro todos os dias. Não precisa virar especialista, mas consuma conteúdo de qualidade. Livros, vídeos, conversas com quem sabe mais. Informação não transforma sozinha, mas ela prepara sua mente para fazer escolhas melhores. Terceira, mude a pergunta. Pare de perguntar: quanto eu posso gastar? Comece a perguntar: quanto eu posso guardar? Essa simples troca muda tudo. Vou te contar uma história real. Um cara simples, motorista de aplicativo, trabalhava mais de 12 horas por dia, ganhava pouco, mas fez uma escolha: viver com menos. Enquanto os colegas trocavam de carro e ostentavam no fim de semana, ele mantinha o mesmo modelo, fazia marmita, e todo mês guardava uma parte do que ganhava. Em 2 anos, ele quitou todas as dívidas. Em 4, comprou o primeiro imóvel com o próprio dinheiro. Hoje tem uma frota pequena, mas própria. E, o mais importante, tem paz. Essa história não é para romantizar sofrimento. É para te lembrar que é possível, mesmo em um cenário difícil como o brasileiro. Mas precisa de visão e coragem. Pensa comigo agora. O estilo de vida que você leva hoje é o mesmo que seus pais tinham? Eles se aposentaram tranquilos? Eles tinham liberdade? Se a resposta for não, por que você está seguindo o mesmo caminho? Você acha que o resultado vai ser diferente fazendo tudo igual? Chegou o momento de romper. Chegou o momento de fazer perguntas desconfortáveis, de rever o seu comportamento, os seus hábitos, suas prioridades. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser consciente. Porque quando a consciência financeira chega, o dinheiro para de mandar em você. E você começa a mandar no seu próprio destino. Se você chegou até aqui, parabéns. Sério, porque a maioria das pessoas não consegue lidar com a verdade. Muitos param no meio, muitos se distraem, muitos desistem quando a realidade bate, mas você ficou. E isso já mostra que você está acima da média. Agora é hora de ir além da reflexão. É hora de agir. Primeira coisa que você precisa entender: não existe fórmula mágica, mas existe caminho. E esse caminho tem 3 pilares principais: controle, multiplicação, construção. Vamos falar de cada um com profundidade. Primeiro pilar: controle. Você só vai construir liberdade se souber para onde seu dinheiro está indo. E calma, não precisa virar o louco das planilhas, mas sim, você precisa de clareza. Você precisa olhar e dizer: eu sei exatamente o que entra, o que sai e o porquê de cada gasto. Se você ainda vive sem esse controle, é como dirigir um carro sem painel. 1 hora vai bater. Aqui vai uma dica prática. Durante os próximos 30 dias, anote tudo. Cada café, cada gasolina, cada assinatura digital. No final do mês, você vai descobrir que boa parte do que você gasta não traz valor nenhum para a sua vida. E é aí que a mágica começa. Você começa a eliminar o supérfluo e criar espaço para o que importa. Segundo pilar: multiplicação. Depois que você controla, é hora de multiplicar. E sim, aqui entramos no universo dos investimentos. Mas não do jeito que você imagina. A maioria acha que investir é só para quem tem muito dinheiro. Mentira. Isso é mais uma das mentiras que te contaram. Investir é para quem tem visão de longo prazo. Para quem prefere colher amanhã, em vez de queimar tudo hoje. E sabe qual é o primeiro passo? Entender o seu perfil. Descobrir qual o melhor tipo de investimento para o seu momento. E começar, mesmo que seja com pouco. Existem hoje no Brasil opções acessíveis para quem quer investir com segurança e consistência. Mas o maior investimento de todos é em conhecimento. Se você investir todos os dias 10 minutos em aprender sobre dinheiro, daqui a 1 ano, você vai estar anos-luz à frente da média. Terceiro pilar: construção. Liberdade financeira não é um número, é um estilo de vida. É quando você não depende mais do acaso. É quando você tem tempo para viver e não só para sobreviver. E para chegar nesse ponto, você precisa construir fontes de renda paralelas, negócios digitais, projetos com propósito, ou até um plano de carreira com estratégia. O que você não pode fazer é continuar acreditando que salário fixo vai resolver tudo. Ele é o começo.
mas não é o fim. Você precisa de renda ativa e renda passiva. Precisa pensar como dono e não só como funcionário. Precisa usar seus talentos, sua criatividade, sua rede. A construção da liberdade é lenta no início, mas se torna exponencial quando você se compromete. Agora presta atenção nisso. Você já ouviu frases como: dinheiro não traz felicidade. Quem nasce pobre, morre pobre. Ter muito dinheiro é coisa de gente ruim. Essas frases parecem inofensivas, mas são veneno. São programações que te impedem de crescer, que fazem você se sabotar, que fazem você se sentir mal por querer vencer. Mas você não precisa aceitar isso. Você pode escolher reprogramar sua mente. Você pode escolher acreditar que dinheiro é uma ferramenta e que nas mãos certas ele pode mudar vidas, inclusive a sua. Sabe o que é riqueza de verdade? Não é ter carros caros, nem uma cobertura de luxo. Riqueza é ter escolha. Escolher onde morar, escolher com quem trabalhar, escolher quando parar, escolher dizer não sem medo, escolher viver com paz. E isso você pode construir, mesmo que esteja começando do zero, mesmo que tenha dívidas, mesmo que ninguém à sua volta acredite. Aliás, principalmente se for assim, porque aí, quando você vencer, vai ser ainda mais poderoso. Se você tem menos de 40 anos, você ainda tem tempo, mas não muito. A janela da oportunidade não vai ficar aberta para sempre. Quanto mais você adia, mais caro vai custar. Mais tempo você perde, mais sonhos vão ficando pelo caminho. Mas se você começar hoje, agora, com o que você tem, com o que você sabe, você já está à frente da maioria. E essa caminhada, eu te prometo, vale cada passo. Se esse vídeo te despertou alguma coisa, se te fez pensar, se te deu vontade de mudar, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Talvez você seja a única chance dessa pessoa sair do automático. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal, porque esse é só o começo. Toda semana a gente vai trazer vídeos assim, profundos, reais e com um único objetivo: te tirar da estagnação. Você merece uma vida livre. E ela começa com a decisão de não aceitar menos do que você pode ser.